Olá, olá pessoal, aqui quem está falando é Felipe Fulaneto, eu sou pastor e missionário da Igreja do Nazareno e é um privilégio poder fazer esse vídeo para vocês aí da Igreja do Nazareno de Hortolândia, no Jardim Amanda. Que Deus abençoe vocês nesse período de isolamento social, quarentena. Nós podemos, mesmo assim, estarmos perto uns dos outros, usando a tecnologia, através da oração, que ela transcende geografia, idiomas, em qualquer lugar, nossas orações chegam, porque o nosso Deus, ele é onipresente. E eu agradeço, no fundo do meu coração, pelo carinho de vocês e pelo convite de poder compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito através das nossas vidas. Eu sou casado com a Jéssica. Eu e a minha esposa, por enquanto, não temos filhos, mas nós estamos envolvidos na obra missionária. Eu, antes de casar, ainda solteiro, fui missionário pela Igreja do Nazareno no Peru e no Paraguai, com plantação de igreja e revitalização de igreja. Foi um período, sim, muito importante, bom, de ver assim a boa mão de Deus, de ver pessoas se convertendo, igrejas nascendo. Também teve dificuldades, lutas, como qualquer ministério. Desde que eu voltei do campo missionário, estive atuando em treinamento e mobilização missionária, no qual estou envolvido até hoje. Eu e minha esposa, somos envolvidos muito mais na área de treinamento e mobilização missionária na atualidade, mas estamos em processo de mudança que eu daqui a pouco vou contar para vocês. Eu sou atualmente secretário nacional da MNI, então eu trabalho juntamente com o coordenador de missões da Igreja do Nazareno no Brasil. Também fui o coordenador do Centro de Formação Missionária aqui no Brasil, reestruturando o CFM, que tinha, infelizmente, parado por 10 anos, e nós ajudamos a reestruturar, e graças a Deus, hoje temos alunos já se formando, então isso é uma grande vitória no Senhor. Isso também faço parte do nosso distrito aqui, Campinas, que eu sou membro da MNI distrital, por muitos anos fui o vice-presidente da MNI, e fora da Igreja do Nazareno também envolvido. Eu faço parte da AMTB, que é uma associação que interliga as agências missionárias do Brasil inteiro. Dentro da AMTB, eu faço parte do departamento de pesquisa, no qual fiz uma pesquisa em 2017 para contabilizar quantos missionários do Brasil inteiro nós temos, não somente nazarenos, de todas as denominações, agências, e chegamos ao número de 15 mil. Foi uma pesquisa muito importante para o movimento missionário brasileiro, e fiquei feliz de fazer parte desse marco. Também dentro da MTB faço parte do Departamento de Educação Missiológica, que é um departamento onde estão os líderes de centros de treinamento missionário para discutir sobre ferramentas, currículo e como praticar bem os treinamentos missionários. Então, essa é uma da área que também faço parte. Faço parte também do Vocari, que é um movimento de despertamento vocacional, onde fazemos congressos nacionais e também regionais no Brasil, para despertar a juventude para aquilo que Deus quer fazer e ser na vida deles. E também faço parte do Martureu, que é um centro de treinamento, centro de reflexão missiológica, onde nós publicamos livros, artigos na área de missões. Então, os irmãos podem ver que estou bem envolvido dentro da Igreja Nazarena e fora também. Mas nós estamos num período de transição, eu e minha esposa. Recebemos um convite da Igreja Nazarena da América do Sul, no nome do pastor Cristian Sarmento, que é o diretor da América do Sul, também Geraldo Nunes, que é um pastor brasileiro, ex-reitor aqui no nosso país, reitor do Seminário Nazareno aqui do nosso país. O Geraldo está no Equador e Cristian Sarmento fez um convite para nós irmos para o Equador para começar o CFM lá, que é o Centro de Formação Missionária da Igreja Nazareno. Vamos começar no Equador, que vai abranger o Equador, Colômbia e Venezuela. Também iremos servir na plantação de igreja, treinamento de líderes, em um distrito lá que existe há 30 anos, mas não passa de 5 igrejas e 200 membros. Então,
é uma situação bem difícil, mas nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E por causa do coronavírus, infelizmente, nós tivemos que pausar esse processo de ida. Nós já estávamos agendados para irmos nesse final de abril para começo de maio, mas o isolamento, as quarentenas, que é muito necessário, infelizmente, afetou a nossa ida, inclusive a Igreja do Nazareno Global anunciou que todos os missionários não devem sair dos seus países, não devem sair de onde está, por questões de segurança mesmo das nossas saúdes, né? E, então, ainda está em tempo indeterminado quando iremos, mas continua todo o planejamento, a nossa ida. Estamos em fase de fazer o giro missionário, que é quando nós vamos nas igrejas falar sobre o projeto, contar como podem apoiar. Então, por enquanto, estamos sem fazer isso, porque as igrejas estão em isolamento. Mas os irmãos que estão agora me ouvindo, se vocês quiserem ter mais informação de nós, sinta-se à vontade para contactar-nos, para falar com a gente está à disposição para contar mais de informações para a nossa ida no Equador. Eu peço oração, inclusive, o Equador está passando uma das crises mais fortes do coronavírus da América do Sul, não por questões numéricas, eles não têm mais mortes nem mais casos do que o Brasil. O Brasil tem mais, só que no Equador está já entrou em colapso funerário e hospitalar por causa de má informação, até falta de preparo, porque alguns morrem, eles não querem pegar os corpos, então fica 2, 3 dias os corpos nas suas casas, alguns estão jogando os corpos nas ruas, assim, então caos, a forma de enterro, então virou um caos ali em algumas cidades, não está no país inteiro, mas eu espero que logo eles vão reestabelecer isso e vai estar tudo bem lá no Equador. Mas, por enquanto, por causa de todas essas questões, estamos postergando a nossa ida para lá. Nosso desejo é irmos no segundo semestre desse ano ainda para o Equador, então peço a sua oração. E por causa desse coronavírus, nós não ficamos parados, não estamos parados em nenhum momento por causa do coronavírus, muito pelo contrário, temos feito muito mais ainda para Deus. E eu acredito que tempos de crise como essa é tempo de tempo de oportunidade, é tempo de sermos criativos, é tempo de mostrarmos o amor de Deus, apresentar Jesus Cristo para as pessoas. E nós, eu e minha esposa, não estamos parados. Por exemplo, a EMA, que é a Escola de Missões para Adolescentes da Igreja do Nazareno, que ocorre todos os anos, pessoalmente, 2 semanas ao longo de julho, eu faço parte da EMA há muitos anos, e nós, ao invés de fazer, então, o presencial, agora fizemos a aula online. Então, gravei para eles 2 aulas, vão ser transmitidos mais de 200 adolescentes assistindo às aulas, então isso, mesmo no tempo de coronavírus, estamos atuando. Também gravei uma aula chamada de Teologia do Sofrimento, uma disciplina inteira de 20 horas para uma agência missionária chamada Crossover, em Curitiba, gravei tudo online, e os alunos já estão estudando essa semana. Também, dentro da AMTB, no Departamento de Educação Missiológica, estou fazendo parte de desenvolvimento do material de emergência para os centros de treinamento missionário, porque muitos era só presencial, então agora com esse isolamento estão tendo que recorrer a ferramentas online, e por a minha experiência de trabalhar num curso online, estou facilitando, ajudando nisso. Também nós aqui, eu e minha esposa, escrevemos uma carta de esperança, uma carta bem bonita para os nossos vizinhos, e colocamos embaixo de cada porta, porque eu moro num apartamento, colocamos embaixo de cada porta dos nossos vizinhos, recebemos pelo menos 3 ou 4 respostas positivas, deles gostaram bastante, eles pedindo oração, então isso foi muito gostoso de ver, compartilhar Jesus para eles. Também fizemos doações de comida, levamos alimentos para pessoas necessitados, fizemos um vídeo para um asilo aqui em Campinas, que muitos idosos no asilo não podem mais receber visitas, então nós gravamos um vídeo, enviamos para eles, para animá-los, para trazer esperança,
E também vamos fazer parte, inclusive, de uma entrevista com um pessoal lá de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, onde vão fazer uma entrevista com a gente sobre vida missionária. E minha esposa também fez um breve story no Instagram e Facebook, falando um pouco sobre a dificuldade de luta de ansiedade e depressão, que ela estava ali disposta para quem tivesse alguma luta e conversasse com ela, para ela ajudar e aconselhar as pessoas. E rapidamente várias pessoas entraram em contato com ela e já estão conversando assim, online mesmo. Então, a mesma distância, nós não paramos de ser igreja. A igreja não é limitada a 4 paredes. Nós cremos que Deus transcende a tudo isso e as tecnologias estão para ser usada para isso. E nós cremos que estamos cumprindo a missão de Deus, apesar de todas as lutas e dificuldades. Eu queria só encerrar agora com uma palavra de esperança para vocês. É quase um testemunho também para todos vocês. Quando Deus nos chamou para o Equador, foi em agosto do ano passado. Então, se nós estamos agora em abril, isso faz mais ou menos aí já quase 9 meses atrás que Deus nos chamou para o Equador. E quando ele nos deu esse direcionamento, nós oramos, eu e minha esposa, e buscamos a resposta dele, e vimos que Deus queria que nós fôssemos para o Equador, e o Senhor nos confirmou a base de um texto. O texto é Joel 2, do 12 ao 32. Esse texto é muito conhecido de todos nós. É um texto onde fala do derramamento do Espírito, mais precisamente o versículo 28 para frente, onde Deus fala, né, através da boca do profeta Joel, que ele ia derramar o Espírito Santo em toda a terra. E quando eu li esse texto, há 9 meses atrás, queimou o meu coração com uma promessa de Deus, uma resposta do Senhor para irmos ao Equador, que ele ia avivar o local onde nós vamos servir para a plantação de igrejas, revitalização de igreja, treinamento de líderes naquele local. E nós sentimos muito forte, porque o texto ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, do versículo 12 ao versículo 17, Deus convoca Israel para um arrependimento. Porque aqui a história por trás do livro de Joel é que, assim como muitas vezes Israel pecou, desagradou a Deus, e Deus permitiu que uma nação viesse para julgá-los e trazer justiça. E essa nação usa o simbolismo aqui como se fosse muitos gafanhotos que iriam destruir toda a Israel. Aqui possivelmente está falando do avanço do Império Assírio no Reino do Norte. E aí o que ocorre? No Reino Norte de Israel, né? O que ocorre aqui é que Deus então fala para eles, olha, se arrependam, buscam de todo o coração. Há uma palavra aqui muito forte que o profeta diz, não rasguem as vossas vestes, mas rasguem o seu coração. Porque aqui mostra que havia um costume, nós já sabemos disso, que os judeus rasgavam suas roupas, jogavam um pó de cinza na barba e na sua cabeça, como um simbolismo que estavam arrependidos, que estavam pedindo um clamor a Deus. Só que isso, muitas vezes, é externo, não é interno. E aqui Joel diz muito claro, Deus falando através de Joel, rasguem os vossos corações. Ou seja, Deus está falando, eu não quero teatro, eu não quero coisas externas, eu não quero aquilo que os outros vão ver, mas eu quero algo interno, no seu coração, algo real, algo verdadeiro. E que nós, em tempo de crise, assim como na época de Joel, devemos rasgar os nossos corações, algo real na nossa vida, no nosso coração. E aqui mostra depois, na segunda parte do texto, que por causa do arrependimento do povo de Deus, o nosso Deus preservou Israel e restaurou 3 áreas na vida deles. A primeira área, restaurou a paz, tirando o inimigo, tirando esse povo que estava sendo destruído. A segunda restauração é restaurar os bens materiais. E a terceira é a restauração da credibilidade. E por fim, então, primeira parte arrependimento, segunda parte restauração, e a terceira parte desse texto é avivamento, onde Deus derrama o Espírito. Tudo isso daqui foi Deus tocou no nosso coração há 9 meses atrás. E eu imaginava que isso era para o Equador, e de fato é. Mas eu não imaginava que esse texto também tinha implicações para agora, hoje, antes de ir para o Equador.
Porque nesse meio de problemas de coronavírus, muitos têm preocupações por área financeira. E nós não somos diferentes, vivemos por oferta missionária, e nossas ofertas caíram com a chegada do coronavírus, ficamos preocupados, mas ao mesmo tempo o Senhor nos lembrou esse texto e disse o seguinte: há 9 meses atrás, quando eu direcionei vocês para o Equador, Deus falando com a gente, eu sabia que tudo isso ia acontecer, sabia que viria o isolamento, sabia que viria o coronavírus, e ele não errou. E ele disse para nós: eu irei restaurar a área financeira. Tenha paz e segurança, porque eu controlo todas as coisas. Queridos, 9 meses atrás, Deus já estava preparando o nosso coração. E esse é o texto que Deus tem nos dado força no meio de tudo isso. A buscar o Senhor de todo o coração. Rasgar os nossos corações. Que eu e você possamos buscar Ele em tempo de crise, é tempo de buscar o Senhor. Tempo de chorar, tempo de clamar, tempo de arrependimento. E que o Senhor lá do alto, como aqui diz, Ele vai restaurar. Aqui ele fala: não temas, animais, não temas, ó campo. Ele diz depois: alegrai-vos, pois os filhos de Sião, alegrai-vos. Ou seja, ele vai guardar as nossas vidas, a área financeira das nossas igrejas, das nossas famílias, ele vai cuidar. E aí ele encerra o texto dizendo, então, de avivamento. Versículo 28 diz: e acontecerá depois do arrependimento, depois dessa restauração, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. O Senhor pode encher você do Espírito Santo. Tempo de crise é tempo também de quebrar nosso coração para receber o Espírito. E esse momento é onde você pode buscar ao Senhor. E Ele te encher da glória dEle. No Novo Testamento, vemos o cumprimento dessa palavra. Atos, capítulo 2, é o cumprimento de Joel, capítulo 2. Porque o próprio apóstolo Pedro disse, lá em Atos 2, que lá estava ocorrendo o que o Joel disse há tantos anos atrás. E sabe o que é bonito? Quando ocorre Atos 2, o Espírito Santo vem, então, na sua plenitude, 3.000 pessoas se convertem. Depois 5.000 pessoas. E esse Espírito, que é Deus, o Espírito Santo, guiou a igreja para pregar o Evangelho no mundo inteiro. Jesus, em Atos 1:8, antes de cumprir, então, a promessa de Joel, em Atos 1:8, ele diz o seguinte: e recebereis poder ao descer sobre vós, e recebereis poder ao descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, quando nós recebemos a promessa de Joel, que é a plenitude do Espírito, o poder do alto, ou o dunamis, batismo do Espírito Santo, não é para guardarmos para nós, mas muito pelo contrário, pregarmos o Evangelho aonde for, aqui e até os confins da terra. Esse é o momento onde Deus pode nos capacitar para pregarmos o teu Evangelho. E encerro só dizendo para vocês que para entrarmos na sala do avivamento, temos que passar pela porta do arrependimento, de acordo com Joel. E para sermos uma verdadeira igreja, uma igreja cheia do Espírito Santo, que vive Joel 2, que vive Atos 2, eu entendo que então a igreja é uma igreja missionária, que prega tanto em Jerusalém e até os confins da terra, mesmo em épocas de pandemia, mesmo em épocas de dificuldade financeira, mesmo em épocas, às vezes, de desesperança. O nosso Deus nos dá força e esperança. Por isso, quero deixar essa breve mensagem aos seus corações. Obrigado pelo carinho. Lembre-se de Felipe e Jéssica. Ore por nós, para que Deus cuide e faça toda a sua vontade. Um beijo no coração de vocês e ficamos até a próxima vez de vermos pessoalmente e dar um beijo e um abraço de verdade uns nos outros. Até mais. Um abraço.